Cristo. Então, outra forma também de se conhecer a Deus é através da comunhão dos santos, né? Da relação do amor fraternal. O apóstolo João vai dizer que a gente não consegue amar a Deus a quem a gente não vê se a gente não amar o próximo a quem a gente vê. Então, a gente conhece muito de Deus no próximo, né? Deus se revela através do próximo, da comunhão dos santos, com os dons que Ele deu aos seus discípulos, que nos aperfeiçoa no conhecimento da imagem de Deus. Agora, existe uma dimensão do conhecimento de Deus que é muito peculiar, e é sobre isso que eu queria falar, que é aquele conhecimento de Deus que eu sei que a salvação e que o discipulado ele é coletivo, a vida com Deus ela tem a sua parcialidade individual, não há nada individualista no Evangelho, mas é inegável que existe uma dimensão do nosso conhecimento de Deus que ele é próprio e exclusivo seu. Eu gosto muito de um conceito que um teólogo, né, conhecido inclusive, chamado Richard Foster, ele fala sobre uma disciplina espiritual chamada solitude. Há uma grande diferença entre solitude e solidão. Solidão é a falta de pessoas, é você se sentir sozinho e se deprimir com aquilo, né? Aquilo te dá uma falta, uma inanição. Agora a solitude é aquele momento de você e Deus. E na caminhada cristã, no discipulado de Jesus, a gente tem sim um conhecimento de Deus que ele é único, pessoal e intransferível, igual senha de banco, né? Ele é exclusivo seu, que acontece na solitude. É por isso que, por exemplo, quando Jesus vai perguntar aos discípulos sobre quem eles pensavam que Jesus era, ele fala, olha, muitos dizem que eu sou Elias, outros profetas, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Há uma síntese que é sua, é pessoal, há um conhecimento de Deus que se dá exclusivamente na sua individualidade. É sobre isso que eu queria pensar, porque no discipulado a gente tem essa dimensão. E a solitude é um caminho, às vezes, muito sozinho mesmo, né? Não é de todo ruim, porque está você e Deus, mas ele é marcado por algo que a teologia não vai te oferecer, que é a experiência com Deus. O discipulado cristão não vai te oferecer. Então não adianta a gente pensar, eu conheço a Deus no discipulado. A gente acha que o discipulado é um curso, né? É uma catequização. Não é isso, né? E a gente ainda tem muita dificuldade de entender que discipulado é uma caminhada peregrina com Deus. O caminho se faz caminhando com Jesus. Esse é o genuíno discipulado. É bem verdade que a gente precisa de ser instruído nas bases elementares da fé, né? O ministério de Jesus, o Evangelho, o tempo inteiro tem o ensino como um veículo importantíssimo para o conhecimento de Deus. Mas o discipulado excede, é uma teorização. Existe uma dimensão do conhecimento de Deus que ela é prática, ela é empírica é experiencial. E aí, então discipulado não é uma teoria, discipulado não é um curso, discipulado não é fábrica de clone religioso, né? A gente vê isso muito na religião, né? O cara que é discípulo do outro, ele vira um clone, assim, até o jeito de falar é o mesmo, perde a sua individualidade e vira um mini. Você não sabe nem quem está falando, se é o discípulo ou o discipulador, de tão clone que fica, né? Não é isso, né? A gente não perde a nossa individualidade. Não. Jesus teve vários discípulos e cada um é diferente do outro, um manso, humilde, o outro filho do trovão, o outro arranca a orelha do outro, o outro misericordioso, o outro Jesus deita no ombro dele. Então a gente não perde a nossa individualidade porque a diversidade faz parte da composição do discipulado. Mas esse texto que a gente vai ler agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele é interessante porque o apóstolo Paulo ele vai defender o seu conhecimento de Deus. A segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo defende a sua autoridade apostólica. Qual que é o contexto que está nessa carta? Primeiramente, a gente tem duas cartas aos Coríntios. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, antes dele fundar a igreja de Éfeso. Então ele dá início e ele segue a sua viagem missionária. Quando ele segue a sua viagem missionária, muitos pregadores e outros mestres tomam conta daquela igreja e tentam enganá-los, né? O apóstolo Paulo fala que eram mercadores da fé. Corinto era uma cidade cosmopolita, muito rica, e com um contexto religioso muito forte, um imaginário religioso muito forte, né? Existia, por exemplo, culto a deusa Afrodite, principalmente a um deus chamado Asclépio.
ou acho que é Asclépio mesmo. Para você ter uma ideia, o símbolo desse deus grego é aquele símbolo da medicina. Já viu que é tipo um negócio, uma cobra assim? Esse era um deus curandeiro, é um deus da cura. E essa igreja era uma igreja que estava envolvida por esses sinais, por essa mística. Por isso que, por exemplo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele tem que fazer todo um tratado acerca dos dons, porque a galera gostava de sinal, obrigava o sinal, queria sinal de tudo quanto é jeito, porque eles estavam no imaginário religioso que essa questão do sinal, do milagre era muito forte. E aí o apóstolo Paulo, quando ele sai para a segunda carta, para a segunda viagem, e segue a sua viagem indo para Éfeso, ele recebe uma primeira carta que provavelmente a gente não tem. Os teólogos, os historiadores, alguns vão falar que existiram 3 cartas aos Coríntios e a primeira se perdeu, que não seria a nossa primeira carta. Na verdade, a nossa primeira carta é uma resposta a uma carta que Paulo já tinha mandado. Olha que interessante. E outros historiadores vão falar até de uma possível 5 cartas aos Coríntios. Você vê que a gente caminha pela fé mesmo, né? Se você ficar nesse letrismo, nessa preocupação, você vai ficar desconfiando do texto. Você tem que tratar o texto como um texto que chegou até a minha mão, a nossa mão, como palavra de Deus. E aí, o interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele recebe essa primeira carta, e é cheio de problema, né? Que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É irmão levando o outro no tribunal, é o cara que cometeu um incesto com a madrasta, é a igreja com problema de prostituição cultual, e o apóstolo Paulo falou para tomar cuidado com a prostituição, que tinha a deusa Afrodite, que era a deusa do sexo, e o pessoal se envolvia sexualmente no culto. Olha, você vê o ambiente, né? E a gente escandalizado com o carnaval. Olha o que é a igreja de Corinto, né? Paulo está tratando com isso. E aí ele vai fazer um tratado, especialmente do capítulo 12 até o capítulo 15, sobre os dons e como que aquela igreja estava preocupada com essa questão dos sinais e dos mistérios e tudo mais. Ele responde essas queixas na primeira carta aos Coríntios, mas tudo indica, e isso fica implícito na segunda carta, que essa primeira carta não foi tão bem aceita. E aí o apóstolo Paulo, ele para a sua viagem e volta a Corinto presencialmente, mas ele volta, que ele chama isso na segunda carta aos Coríntios de visita dolorosa, está nos primeiros capítulos. Você vê como é que na Bíblia a gente passa da leitura corrente, nunca viu isso, né? E aí ele volta lá na igreja de Corinto, e numa palavra dura, uma posição dura, chamada visita dolorosa, e chama a atenção do povo, falou assim, olha, e não fica lá por muito tempo, tamanho desgosto que foi, porque eles deram ouvido a esses mercadores da fé, essa galera que queria vender milagre, nada novo para nós, né? Que adulterava a palavra e ficava fazendo um monte de coisa que não era a simplicidade e a pureza do Evangelho. E aí ele segue sua caminhada. Mas depois dessa visita, chamada visita dolorosa, que ele faz depois da primeira carta, os opositores do apóstolo Paulo, alguns teólogos e comentaristas vão falar que eram chamados de superapóstolos, eles começam a criticar a autoridade de Paulo. Falam que esse cara, ele vem aqui, ele tem a presença física fraca, ele escreve aí com intrepidez, né? Inclusive tem uma carta que eles chamam tem a visita dolorosa e uma carta de ira do apóstolo Paulo, né? Em alguns trechos ele fala de maneira áspera, chamando a atenção do povo. Então eles criticaram Paulo, falando assim, esse cara aí não tem eloquência, ele presencialmente ele é assim, passivo, e na escrita ele é cheio de autoridade. Eles começaram a relativizar a autoridade de Paulo, e ele não tem carta de recomendação, né? No futebol alguém diria para o apóstolo Paulo assim, jogou aonde? Né? Você de onde que você veio, qual escola teológica que você fez, quem te ordenou? Está falando com o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. E aí eles vão questionando, falam assim, olha, ele não tem eloquência, o pastor tem que ter neurolinguística. Estão criticando o apóstolo Paulo, né? Ele não tem eloquência, ele não tem sinal. Gente, olha que coisa mais doida, né? Você lê o livro de Atos, o lenço de Paulo crava. Paulo ressuscitou Eutico, o cara que ficou ouvindo ele pregar depois de 6 horas e caiu, morreu, você lembra dessa história? O cara cheio de sinal. Agora em Corinto ele não faz sinal nenhum, porque o sinal não é dele. Ele não domestica o dom, ele não virou curandeiro, ele é só um instrumento na mão de Deus. E aqui eles estão questionando porque ele só tem ensino, ele não tem sinal místico, e eles vão criticando a autoridade apostólica de Paulo. E essa galera era uma misturada de judaizante, gente cheia de lei e de legalismo judaico,
mas com uma eloquência grega, assim, com a fala bonita. Então eles eram todos plásticos, né? E eles adulteravam a palavra para ficar popular. O apóstolo Paulo, a gente vai ler agora o capítulo 4, que ele vai falar que eles ganhavam dinheiro com isso, eram os mercadores da fé. Nada novo para os nossos dias. E aí o apóstolo Paulo, para apelar à sua autoridade apostólica, ele não vai falar de curso teológico que ele fez, ele não vai falar com quem ele foi discipulado, né? Ele vai evocar a um conhecimento de Deus pessoal. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês estão me julgando, mas Deus me conhece, e eu conheço Deus, especialmente na solitude das minhas dores. Uma das grandes formas de se conhecer a Deus é na caminhada da solitude, você e Deus, experimentando os desafios e as experiências dessa vida, que é uma vida de dores, de intempéries. Enquanto aquela galera, os opositores de Paulo, prometiam um evangelho triunfalista, o apóstolo Paulo vai jogar real. Pessoal, nós estamos no mundo caído, nós somos seres ambíguos, relativos. Ele vai usar uma expressão linda que a gente vai ler. Ele fala assim: olha, eu tive a revelação de quem é Jesus de Nazaré, mas esse tesouro do conhecimento de Deus está em vaso de barro. Você lembra dessa expressão, dessa metáfora? Tesouros em vaso de barro. Barro não vale nada, barro dilui. E é nessa dimensão da nossa fraqueza, da nossa ambiguidade, da experiência da dor, que a gente conhece e experimenta o poder de Jesus de Nazaré, que segundo o apóstolo Paulo, nos primeiros versículos da carta, ele diz assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação. Existe uma dimensão do conhecimento de Deus que não é teórico, teológico, catequético. Existe um conhecimento de Deus exclusivo, que é conhecer o Deus de toda consolação. Dito isso, vai ficar mais claro para a gente quais são as formas de conhecimento de Deus e o que esse conhecimento de Deus na solitude tem a nos ensinar e as lições que a gente vai tirar desse texto. Depois dessa contextualização, acho que o texto vai ficar mais claro para a gente. Vamos ler o capítulo 4, eu posso fazer algumas inferências também durante a leitura. São 18 versículos. Se você está com a Bíblia aí, você pode ler e acompanhar, se não, ouve, né? Ou abre o aplicativo aí, hoje está tudo tão moderno. Diz assim, capítulo 4: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, o capítulo 3, ele acabou de falar que ele tinha um ministério do Evangelho da Graça, não mais baseado na lei. E essa galera, os opositores dele, evocava muito Moisés, evocava muito legalismo. E ele falou: olha, o ministério da lei desvanece, ele é vergonhoso. Ele fala de uma figura interessante lá na Torá, onde Moisés, quando se relacionava com Deus no monte, ele tinha que vir com o rosto coberto para que a glória de Deus que ficasse na face de Moisés não desvanecesse e fosse assustadora aos israelitas. E o apóstolo Paulo vai dizer: esse ministério aí dessa glória que desvanece, ele era sombra daquele que é o nosso ministério com o rosto descoberto. Nós contemplamos a face de Jesus de Nazaré e vamos sendo aperfeiçoado e transformado à luz da sua face de glória em glória, com o rosto sem vergonha, com o rosto descoberto, com total intimidade e transparência com Deus, sem medo de Deus, sem medo de Deus. O rosto que desvanece é um medo de Deus. O apóstolo Paulo fala: esse é o nosso ministério, então nós não vamos desfalecer. Aí ele vai comparar com os seus opositores, versículo 2: pelo contrário, rejeitamos as coisas por vergonhosas que se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele está falando: olha só, eu não sou como essa galera que fica aí sendo seletiva em textos bíblicos para benefício próprio. Eu recomendo todo mundo ser sincero diante de Deus. É isso que ele está dizendo. Versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem de Deus, porque esse evangelho da graça que ele pregava não era aceito por muitos religiosos. E o apóstolo Paulo fala que aparentemente parece encoberto porque o Deus desse século, a religião, cegou os olhos. Tem uma venda nos olhos deles. Versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, nem a nossa mérito, porque eu obedeço à lei, mas a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a nós mesmos como servos, olha a humildade, por amor de Jesus. Aí vem o versículo 6 que é lindo. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o conhecimento de Deus vem pela revelação de quem Deus é na face de Jesus de Nazaré. Aí a importância e a necessidade de se conhecer a Jesus para saber quem Deus é. Porque tem um monte de Deus que não parece com Jesus. E a gente chama de Deus cristão. Versículo 7, olha a solitude. Temos, porém, esse tesouro, esse conhecimento, essa revelação, em vaso de barro. Engraçado que essa é uma figura comum lá. Eles escondiam ouro em vaso de barro, para enganar ladrão. Não estou brincando, isso está na arqueologia. Olha que interessante. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do seu poder, seja de Deus e não de nós. Em tudo. E a galera era super apóstola, triunfalista, era só sucesso. Eles não aceitavam dor. Eu não aceito, eu sou homem de Deus. Eu determino que não aconteça nada. Olha o que é o caminho do apóstolo da graça. Em tudo somos atribulados. A palavra grega aqui de atribulado dá a sensação de aflito. Lindo esse texto. Porém, não angustiados. Perplexos, perplexidade é a sensação de desorientação, de estar perdido, de não saber para onde ir. Porém, não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos. Cadê o texto? Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha o conhecimento de Deus nas dores. Não é Deus que envia a dor. A dor faz parte da existência. Ponto. Deus envia a consolação. Deus está conosco na dor. A dor não é exclusiva de um nem de outro. É da condição humana. Já imagina você inerte a qualquer tipo de dor? Não é assim. Nem você, nem nenhum ser humano mortal. Rico ou pobre, é claro, não sofre mais do que os outros, fruto muito da nossa injustiça humana, mas é bem verdade que a experiência de dor faz parte da experiência humana. E o apóstolo Paulo está dizendo, porque, versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a vida, mas em vós em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, que disse, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Interessante que essa expressão que ele fala assim, eu criei, por isso falei, ele está remetendo ao Salmo 116, que no original diz assim, eu criei, ainda que aflito. Diferente, né? Eu criei, ainda que perplexo. Eu criei, ainda que com medo. Crer é isso, é decisão. Não é um sentimento de inabalável. Às vezes sim, às vezes não. Né? E aí ele continua dizendo, versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, a eternidade. O senso de eternidade, de presença de Deus, é força e consolação num cenário onde o nosso homem exterior se corrompe, com dores, com enfermidades,
com limitações, com impotência. Esse texto, diante de superapóstolos, de gente que se achava o grande homem de Deus, questionando a autoridade do apóstolo Paulo, que pregava um triunfalismo, uma fé cristã baseada em vitória o tempo inteiro, que vai dar tudo certo, eu não aceito isso, pela fé eu determino, não é o evangelho do apóstolo Paulo. O evangelho do apóstolo Paulo é perplexo, mas não desanimado. É abatido, mas não destruído. É aflito, mas ainda esperançoso. Ele está falando assim, olha, existe um conhecimento de Deus, meus queridos irmãos, vocês estão duvidando da minha intimidade com Deus, da minha vida com Deus, mas eu sei quem Deus é. Primeiro, que os meus olhos foram revelados. Segundo, que eu experimento a consolação dele. E terceiro, ele traz em mim, mesmo que eu seja um ser tão relativo, uma força da eternidade que me consola, dando aquela mensagem de que as minhas tribulações são leves e momentâneas, as minhas dores não são para sempre. E o meu coração urge por eternidade. E aí eu queria trazer 3 coisas para nós aqui. 3 coisas sobre o conhecimento de Deus na solitude do apóstolo Paulo. É isso que faz o cara ser de Deus. Quem anda com Deus vai ter uma história para contar de consolação, de provisão. Isso não está no livro de teologia. Não está no curso de discipulado. É por isso que a gente tem que ter reverência. Às vezes você não... o cara tem uma teologia diferente da dele, mas ele anda com Deus. Você não sabe. Deus se revelou a ele. Ele tem a vida marcada por um monte de provisão, de socorro, de consolo, de lágrimas enxugadas. É aí que se conhece a Deus. E esse é um caminho que a gente vive na solitude. O apóstolo Paulo está dizendo, eu poderia dar um show de teologia a vocês. Tem muita teologia para isso, né? A gente nem entende os escritos nem direito. Mas não, ele evocou a sua pessoalidade com Deus. E você, meu querido irmão, se você olhar, você tem essa pessoalidade com ele. Sua vida é marcada por ele. Isso que faz o genuíno discípulo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E aí as 3 coisas é, primeiro, o conhecimento de Deus é obra da graça pela revelação de Cristo Jesus. No capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer isso. Os olhos do nosso entendimento foram iluminados pela revelação da face de Jesus. Aquele que conhece a Deus sabe que foi obra da graça. Um aluno fez uma pergunta para mim essa semana que eu fiquei assim, eu não soube nem responder direito. Eu estava dando uma aula nos 9º anos sobre teorias pós-morte, faz parte da minha disciplina. Então lá você vai apresentando as muitas correntes do pós-morte das religiões. E as principais são 4. Ressurreição, cristianismo, islamismo e judaísmo, algumas linhas acreditam na ressurreição. Reencarnação, religiões, especialmente religiões orientais. Niilismo, que é o nada, morreu, acabou, que é a ciência. E a ancestralidade, que é a sensação, especialmente da religião dos povos originários, né? Morreu, o espírito fica ali no clã, na família. Ele está conosco, mas no mundo dos espíritos. Teorias pós-morte. É isso, basicamente. E aí eu passei um vídeo sobre essas teorias, e aí um aluno, sabendo que eu sou cristão, no final da aula, ele fez assim, professor, por que o senhor escolheu o Evangelho? Por que o senhor escolheu? Porque a gente estava diante de uma comparação. A minha aula não é nem de longe um espaço para doutrinar ninguém, mas ele fez uma pergunta pessoal no corredor de escola. Eu falei assim, olha, eu não escolhi o Evangelho me escolheu. Eu não escolhi porque eu achei o Evangelho mais plausível, é porque eu tive uma experiência com ele. Há uma diferença nisso. Só existe genuína conversão se ela é fruto de uma experiência pessoal intransferível. Não é porque eu achei o Evangelho mais bonitinho do que o islamismo ou qualquer outra tradição religiosa. É porque eu tive uma experiência. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a nós outros. E a resposta foi essa. O conhecimento de Deus parte inicialmente, o pontapé inicial é de uma revelação. É por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar assim, olha, o Cristo ressurreto apareceu primeiro para Cefas, depois para os discípulos e depois para mim, nascido fora de tempo. Eu vi o Cristo ressurreto. Em algum momento da sua vida você teve esse start, esse pontapé inicial
da revelação de quem é Cristo Jesus. É por isso que quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? E o apóstolo Paulo fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi fruto de racionalismo, de razão, porque um cara de 33 anos que não parecia o Messias, mal visto pela religião, você vai falar que ele é o Filho de Deus? Revelação. Chega uma hora, em algum momento da caminhada, você pode ser filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, nasceu na igreja, mas vai ter que ter um start, um inicial. Eu vi o Cristo ressurreto. É revelação. Começa ali. Não é teologia, é revelação. Teologia ajuda? Ajuda a posteriori, mas é revelação. Eu vi o Cristo ressurreto. E aí Jesus vai dizer que quem vê a mim vê ao Pai. E esse conhecimento de Deus é na face de Jesus. Às vezes a gente conhece Deus de maneira muito estranha, com várias faces. Um perseguidor, um Deus Zeus, mas na face de Cristo. Esse é o nosso Deus revelado em Jesus de Nazaré. Primeira coisa, o conhecimento de Deus na solitude é revelação. Revelação. Tem que ter isso. Tem que ter essa transcendência pulsante. Segundo o conhecimento de Deus, nós experimentamos conhecer a Deus, conhecemos a Deus quando experimentamos sua guarda, companhia e consolação nas dores. Do versículo 7 até o versículo 10, onde ele vai falando que ele experimentou sofrimento, ele está mostrando a sua ambiguidade, a sua impotência de servo. Não é porque era um super-homem de Deus, um super-apóstolo, que seu lenço curou. Falou assim, olha, sabe por que eu conheço e sei quem é Deus? Porque na hora da dor ele estava lá. Eu não estava sozinho. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação. Ele estava comigo, enxugando as minhas lágrimas, colocando no potinho. Esse é o Deus que ele prega. E a gente, quando a gente conhece a Deus de fato, você sabe que na caminhada tem aquelas intervenções, tem aquelas consolações, aquele socorro bem presente na hora da angústia. Eu não estou falando de capricho vaidoso, estou falando de dores reais. Nós não estamos sozinhos. O Martinho Lutero tem uma frase muito bonita, ele fala assim, olha, existem 3 coisas que nos levam a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. A Bíblia, a oração e a dor. É Deus que envia a dor? Não, porque a dor faz parte da condição humana e ela é por enquanto. Mas existe consolação. Existe consolação. O superapóstolo vivia uma fé triunfalista e fantasiosa. Paulo conhecia a Deus na dor e nos absurdos da vida. Nesse mundo caído e relativo, como o nosso, as dores são adubos da graça de Deus para o crescimento da gente. É aí que eu conheço a Deus, o poder da sua consolação. Gosto de uma outra frase de Agostinho que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele fala assim, olha essa frase de Santo Agostinho. Escrevendo uma oração, ele diz assim: escrevei, Senhor, tuas chagas em meu coração, para que nelas eu leia a dor e o amor das chagas de Cristo. O nosso servo, Jesus, é chamado pelo profeta Isaías de servo sofredor. E a gente, quando compartilha das dores dessa humanidade, compartilha também da glória da ressurreição. Escrevei, Senhor, tuas chagas em meu coração, para que nelas eu leia a dor e o amor. Existe o conhecimento de Deus na raça, no chão da vida, para além das teorias, da teologia. É um cristianismo, um evangelho prático. Eu sei quem Deus é. A galera pode achar estranho a teologia minha. A galera, o apóstolo Paulo falando, e eu me identifico muito com isso, pode achar estranho, mas eu sei quem Deus é, porque os meus olhos foram revelados. Por isso que eu não estou preso à denominação mais, eu não estou preso à corrente teológica mais. O meu compromisso é com Cristo ressurreto, que apareceu primeiro a Cefas, depois aos discípulos, e depois a mim, nascido fora de tempo. Esse é o apóstolo Paulo, defendendo a sua autoridade apostólica. Que a terceira e última coisa, o conhecimento de Deus traz saciedade, completude e significado. Jesus sacia a nossa sede angustiosa da existência com a eternidade. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, eu lembro tanto do meu pai aqui nesse texto, gente, lembro do meu pai.
Meu pai acamado, com sonda, cheio de escadas de pressão, de úlcera de pressão no corpo, 8 anos acamado. Meu pai acordava cheio de esperança para a vida. Eu não conseguia acreditar naquilo. A Joana não está aqui, a Joana é testemunha, e quem conheceu meu pai aí sabe como é que é. Cheio de esperança, dando graças a Deus. Eu falei, gente, o que é isso? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Porque ele aguardava a eternidade. Ele ansiava. A presença de Deus era a saciedade dele. É por isso que Jesus usa metáforas que o nosso coração só vai achar quietude e completude nele. Jesus usa a metáfora de uma água viva, que se eu tomar dessa água eu não mais terei sede. Então não adianta bens materiais, nem de longe. Caprichos, vaidades, famas, status. Existe uma sede de eternidade no coração que é poderosa suficientemente para transcender as nossas dores e as nossas ambiguidades. E é por isso que Jesus vai falar de uma água viva. O apóstolo Paulo vai dizer de uma vida escondida nele. A nossa vida está escondida nessa eternidade. E o apóstolo Paulo está falando, está tudo doloroso aqui, né? Mas isso carrega em nós um peso eterno de glória. E ele termina dizendo, não atendendo às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ele fala, olha, o que me completa mesmo é a presença de Deus. A presença de Deus não é uma sensação, não é um vulto que você sente no culto. Isso é só uma emoção ali. A presença de Deus é uma certeza que pacifica, que traz saciedade. O Santo Agostinho, gosto muito de citar ele fala, puseste sal em nossa boca para que tenhamos sede de ti. Existe uma sede em nós que é exclusiva de Deus. Você pode procurar em tudo, mas há uma angustiosa sede da eternidade no nosso coração, e ela sacia. Jesus, em um determinado momento no Evangelho de João, ele vai falar de uma outra comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de meu Pai. Isso é conhecimento de Deus, sede da tua presença, sede da tua palavra. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu os seus altares. Então o conhecimento de Deus na solitude passa primeiro pela revelação, passa pela consolação nas dores, todos nós, angústias, e não é questão material. A gente vive num mundo capitalista que a maioria dos nossos problemas é financeiro, mas não. Existem outras dores existenciais profundas, perplexo, a sensação de aflição. Eu vivo uma afliçãozinha aí, deve ter pelo menos uns 3 ou 4 anos, e eu vou namorando com ela, e vou vivendo, e vai produzindo peso de glória em mim, e vai me fazendo experimentar essa consolação. E aí, às vezes eu ouso reclamar de Deus, mas aí a consolação fica na minha cara, não dá nem para reclamar. Triunfalismo? Nunca. Porque o tesouro que eu tenho da presença de Deus é em vaso de barro. Porque eu não prego a mim mesmo, como diz o apóstolo Paulo, mas a nossa consciência como servo de Deus. Palavra da salvação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que tem poder de consolação. Obrigado, meu Deus, porque a espiritualidade carrega, vida com o Senhor carrega essa visceralidade de conhecer o Senhor assim, na solitude, cada um com o seu caminho particular, único, intransferível, experimentando o poder da ressurreição. Porque nós cremos, ainda que aflitos, mas certos de que nós experimentamos, compartilhamos as dores, mas compartilhamos o poder da sua ressurreição. E que essas dores são temporais, e que elas são transformadas pela graça do Senhor como um adubo para o nosso ser. E como disse o apóstolo Paulo, todas essas coisas são por amor de vós. E o Senhor transforma o mal em bem. Esse é o poder transformador da tua graça. Dá que nós possamos, meu Deus, continuar caminhando contigo, levando o Senhor lá para as nossas dores, chamando o Senhor para o quarto das nossas dores, dizendo, Senhor, olha aqui, olha, eu estou perplexo, eu estou aflito, eu estou abatido, mas eu encontro consolação no Senhor, porque nós não estamos sozinhos, e nós vamos sim experimentar o poder da sua ressurreição. Dá que o nosso coração seja visitado pela tua consolação nessa manhã,
e alimentado pela Tua palavra, que nos fortalece, nos coloca de pé e nos enche de esperança. E que nós possamos, meu Deus, como o apóstolo Paulo, colecionar experiências de provisão, consolação, socorro, milagres, sinais, fracassos não definitivos, culpas perdoadas e graça do Senhor em todas elas. Ajuda-nos, meu Deus, a caminhar com o Senhor nessa dimensão profunda e visceral. E dá que o nosso coração console com a Tua presença, que é tudo para nós. Que nós possamos encontrar ninho nos Teus altares, abraço no Teu consolo, refrigério em Tuas águas tranquilas. É o que nós oramos nessa manhã, gratos pela Tua palavra que nos visitou. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus.